Olá, eu sou a professora Nana Bispo, este é o canal Português das Gramáticas e neste vídeo eu vou te explicar por que eu escolhi este nome para o meu canal. Então vamos lá. Assim que eu comecei a estudar letras português, que inclusive é a faculdade que o professor de língua portuguesa precisa cursar para de fato se tornar um professor de língua portuguesa, sempre que alguém me perguntava o que eu estudava e eu falava que era letras, essa pessoa me vinha e dizia que não sabia falar português. Veja, eu não estava fora do Brasil, era uma pessoa falante de língua portuguesa me dizendo que não sabia falar português. E aí esta frase sempre me intrigou, tanto na época de estudante, quanto depois que eu me tornei professora. Os próprios alunos na escola mesmo do ensino básico não sabem a diferença entre o que é gramática, por exemplo, e o que seria o português de modo geral. E aí, pensando nisso, eu sempre quis ter um canal aqui no YouTube que falasse sobre língua portuguesa de modo geral, sobre a minha área de atuação. Eu fui pensando em vários nomes e aí eu pensei em Português das Gramáticas. Tudo bem, você deve estar se perguntando o que é gramática, na verdade, se você não for alguém que estuda letras português ou se você não for uma pessoa já chegada nesse conteúdo. Gramática vou trazer um exemplo para você, é o que a gente chama disso aqui, ó. É um livro com regras, de modo geral, com regras sobre como escrever e como falar bem. Esta, por exemplo, é uma gramática chamada Gramática Normativa da língua portuguesa e o autor é Rocha Lima. Inclusive, esta é a gramática que eu gostaria de trazer um curso de graça para você aqui no YouTube, no meu canal, desta gramática aqui, desde o início. Todos os conteúdos presentes aqui, do começo até o final. Mas tá, vamos a algumas definições de gramáticas. Para trazer algumas definições de gramáticas, como eu já inclusive mencionei aqui anteriormente, eu vou trazer este livro aqui, que foi, na verdade, é um compilado de alguns autores, dentre eles Evanildo Bechara, Maria Helena, Mário Perini, no caso Maria Helena, Mário Perini, José Carlos Azeredo, a Taliba Teixeira de Castilho e o Marcos Banho. Esses autores que eu acabei de citar, eles participaram de uma mesa redonda em que eles tinham que falar o que é gramática para eles a partir do ponto de vista do estudo deles, da área de linguística deles. E aí eu achei bem interessante a definição que o Evanildo Bechara trouxe sobre gramática. A grosso modo ele fala que gramática, de modo geral, tem definições polissêmicas. O que seria isso aí? Há vários sentidos, há vários sentidos atribuídos à palavra gramática, mas ele trouxe dois sentidos que eu achei bem interessante, duas descrições. A primeira seria o que é a gramática descritiva. Como o próprio nome diz, a gramática descritiva seria aquela gramática que descreve a língua que está sendo estudada por ela. Então, imagina que um gramático vai estudar a língua portuguesa brasileira, no caso, 10 anos de 2014 até 2024, por exemplo. Este gramático, esse estudioso, não vai trazer regras de como deve ser falado ou escrito o português brasileiro. Ele vai só descrever como que de fato acontecia essa língua, né, este idioma, nesses 10 anos. A gramática, aqui no caso é outra definição, a gramática normativa, por sua vez, como o próprio nome diz, normativa, que lembra norma, seria a gramática que traz regras de como escrever, de como falar, como eu já mencionei aqui neste vídeo. Então, dentre essas duas definições trazidas por Evanildo Bechara, eu trago para o meu canal a definição de gramática normativa, que é essa gramática aqui como exemplo, a gramática do Rocha Lima. O que seria a gramática normativa, então? O que é que eu vou ensinar aqui neste canal? Eu vou ensinar a gramática, as definições descritas, no caso prescritas, na gramática normativa, ou seja, como que eu devo falar? Como que eu devo escrever, a depender do contexto em que eu me encontro. Então, eu vou trazer definições de classes gramaticais, aqui no caso seria análise morfológica, todas as classes gramaticais. Vamos passar pela análise sintática, que você vai entender o que é o sujeito, predicado e etc. Vamos aprender um pouquinho sobre funções da linguagem, figuras de linguagem, que seria já um pouco mais a parte da semântica, e por aí vai. Então, eu quero que você entenda que eu não vou te ensinar língua portuguesa como se você fosse um falante, sei lá, de inglês, e aí isso caiu de paraquedas aqui no meu canal, e eu vou te ensinar português do zero. Não, eu vou te ensinar o português da gramática normativa.
E aí, se o curso tiver aderência, né, tiver uma adesão boa, eu posso trazer de outros gramáticos, inclusive. Tem, sei lá, tem o próprio Bechara, que eu falei aqui anteriormente, ele é um gramático, ele tem uma gramática, né, no caso, e eu posso trazer também a gramática dele, entre outros autores brasileiros, outros gramáticos brasileiros. Então, o curso vai ser do Rocha Lima, desta gramática aqui, e aí você pode se perguntar, professora, para que serve? Para que serve, no caso, ou para quem esse curso que você vai disponibilizar aqui no YouTube? Para você que é professor de língua portuguesa, que quer ensinar esse conteúdo na escola, então, de repente, meu vídeo pode te auxiliar aí na sua aula de língua portuguesa. Para você que é estudante de letras, porque você que está me escutando, pasme ou me assistindo, nós que estudamos letras, nós não temos um curso específico na grade de língua portuguesa lá, né, de letras, específico de gramática, por exemplo, do zero. Ou gramática do zero, sei lá, gramática completa. Não tem. Então, quando nós vamos ensinar gramática, nós temos que estudar por conta própria, depois. Então, achei isso sempre um erro aí, uma falha nos cursos de letras, de modo geral, pelo país. Tanto faculdade privada quanto universidade, não há. Eu fiz faculdade em universidade, eu fui universitária e não tinha, na minha grade, no caso de estudos lá do meu curso, não tinha um curso de gramática. E sempre ficou uma lacuna aí para eu ter que completar sozinha. E também para você estudante de concurso, que vai fazer concurso, as bancas exigem o português que estão registrados aqui nessas gramáticas normativas, a depender aí, né, das referências. Inclusive, normalmente os editais vêm com referências se eles querem, por exemplo, essa gramática ou outra, enfim. Para você estudante mesmo do ensino básico, que a professora passou para você um conteúdo, ou o professor aí na escola, você teve certa dificuldade em entender, porque eu sei que de fato, eu sou professora de ensino básico também, escola pública, e eu sei a dificuldade que é de você ensinar gramática, ou ensinar português de modo geral na escola, por conta mesmo da questão de vários alunos em uma mesma sala de aula, a questão da defasagem mesmo de conteúdo anterior para entender o que você quer passar naquele momento, enfim. Então, se você tem essas características que eu acabei de mencionar, você pode sim fazer parte, assistir a esse curso que eu vou disponibilizar aqui no meu canal, tá bom? Então, obrigada por ter me assistido, eu espero que você tenha entendido o que é uma gramática, a diferença entre gramática e português, tá bom? Língua portuguesa de modo geral. Eu te espero em um próximo vídeo. Beijo!